Mulher negra é humilhada em loja de luxo, mas as vendedoras não sabiam quem ela era. Era uma tarde calma de quinta-feira, daquelas que não prometem muito, mas também não trazem grandes problemas. O céu estava limpo, o vento era suave, e as ruas movimentadas da cidade andavam no ritmo preguiçoso de depois do almoço. Dona Helena tinha tirado o dia para si. Ela já tinha feito tudo o que precisava naquela semana e sentia que era hora de cuidar um pouco dela mesma. Vestiu uma roupa discreta, mas bonita, calçou os sapatos que gostava, ajeitou os cachos com carinho no espelho e saiu. Não estava ali para impressionar ninguém. Era só uma mulher querendo se distrair, dar uma volta, talvez comprar um presente para si mesma, desses que a gente merece de vez em quando, só por ter aguentado tanto da vida. Ela caminhava devagar pelo shopping, observando as vitrines com aquele olhar calmo de quem sabe que não precisa de muito para ser feliz. Não estava atrás de marcas ou etiquetas, mas de momentos. Parou na frente de uma loja nova, bem iluminada, elegante, com decoração moderna e roupas bem expostas. Era uma loja de luxo, daquelas que chamam a atenção pela aparência. Ela sorriu de leve e entrou, sem pressa. A loja estava cheirosa, com uma música ambiente que misturava sofisticação e tranquilidade. Poucas clientes ali dentro, todas muito bem vestidas. Mas, para Helena, aquilo não intimidava. Ela já tinha visto o mundo de muitos ângulos e sabia que não era a roupa que fazia a pessoa. O que ela não sabia é que antes mesmo de dar 2 passos dentro da loja, já estava sendo julgada. Sentiu os olhares vindo. Não era novidade. Ela sabia exatamente como era ser uma mulher negra entrando num ambiente onde achavam que ela não devia estar. Mas respirou fundo e seguiu, com a cabeça erguida e o coração tranquilo. Afinal, ela não precisava provar nada para ninguém. Ou pelo menos, achava que não precisava. Ela deu mais alguns passos até que a primeira atendente se aproximou, com um sorriso forçado e um olhar atravessado. E aí, naquele instante, a tarde leve começou a mudar de tom. A moça que se aproximou usava salto alto, maquiagem impecável e uma postura que tentava misturar simpatia com autoridade. Mas os olhos dela não sabiam esconder o julgamento. Não demorou para que a voz dela saísse, doce por fora, mas carregada por dentro de um certo desprezo disfarçado. Ela olhou para Dona Helena de cima a baixo, com aquele olhar que procura defeitos onde não há, e perguntou num tom quase infantilizado: "A senhora está procurando alguma coisa em especial?" Helena respondeu com um sorriso leve, daqueles que já viram esse tipo de tratamento antes. Disse apenas que estava olhando, que queria ver com calma, sem pressa. Mas bastou isso para perceber que não seria bem-vinda ali. A atendente insistiu, como se a presença de Helena precisasse ser justificada. Disse que os preços das peças eram um pouco elevados, como quem avisa: "Isso aqui não é para você." Era o tipo de frase que não precisava ser dita, mas que, quando vem, fere. Era uma tentativa de afastar, de empurrar para fora de forma educada. Só que educação sem respeito é só aparência. Enquanto isso, outra funcionária lá do fundo da loja cochichava com uma colega. Ambas olhavam na direção de Helena e davam risadinhas abafadas, como se fossem 2 meninas zombando da coleguinha na hora do recreio. Não sabiam quem era aquela mulher. Só sabiam o que os olhos preconceituosos delas queriam enxergar. Alguém que não pertencia àquele espaço. Helena continuou andando pela loja, mesmo com um incômodo crescendo no peito. Observava as peças, tocava em algumas, mas sentia que não havia liberdade em seus passos. Era como se cada movimento fosse vigiado, como se fosse uma estranha num território proibido. Aquilo não era novo para ela. Era doloroso, mas não era novidade. E ainda assim, cada vez que acontecia,
doía como se fosse a primeira. Ela ficou ali mais alguns minutos em silêncio, como quem tenta decidir se vale a pena insistir. E dentro desse silêncio, havia uma força enorme. Porque era exatamente ali, naquele ambiente de luxo e olhares tortos, que ela precisava estar. Não para comprar uma blusa ou uma bolsa, mas para lembrar que ela existia, que ela tinha valor e que ninguém podia diminuir isso. E se aquelas moças achavam que ela estava ali por engano, logo iam descobrir que o maior engano era o delas. Dona Helena caminhava entre os cabides como quem caminha por dentro da própria história. Cada passo lembrava uma luta vencida, cada olhar atravessado era um eco do passado que ela conhecia bem demais. Ela havia crescido em um tempo em que portas não se abriam facilmente para mulheres como ela. Mas, com coragem, estudo e muito esforço, foi abrindo espaço onde diziam que ela não cabia. E agora, ali dentro daquela loja, cercada por etiquetas caras e pessoas que a tratavam como invisível, ela mais uma vez se via desafiada a manter a cabeça erguida. Enquanto isso, a primeira atendente fingia arrumar as araras, mas não tirava os olhos de cima dela. Era um tipo de vigilância desconfortável, como se esperasse que Dona Helena fosse pegar algo indevido, ou talvez sair correndo com uma peça escondida. A outra funcionária seguiu rindo baixo, olhando, cochichando, se achando esperta. Mas nenhuma das duas fazia ideia de quem estava diante delas. E Dona Helena não reagia, não rebateu, não gritou, não se rebaixou. Ela permaneceu ali como uma árvore firme em meio ao vento. Porque ela sabia que tem batalhas que não se vencem com barulho, se vencem com dignidade, com silêncio. E o silêncio dela falava alto, muito mais alto que qualquer palavra maldosa. Ela se aproximou de uma das vitrines internas e ficou observando um vestido de tecido leve, cor clara, simples, bonito, discreto. Era o tipo de roupa que ela mesma teria desenhado há alguns anos, quando ainda sonhava em trabalhar com moda. A loja toda, na verdade, tinha o estilo dela. Cada detalhe do ambiente, a paleta de cores, o jeito como as peças estavam expostas, tudo era familiar, como se tivesse saído das suas ideias, dos seus rascunhos antigos, das reuniões silenciosas feitas no escritório. Ela sabia o que estava fazendo ali. Sabia quem era. Sabia o quanto tinha construído para chegar até aquele momento. Só as funcionárias que não sabiam, e por isso iriam aprender, porque Dona Helena não precisava provar nada. Mas às vezes mostrar a verdade era necessário. E aquele momento havia chegado. Com a mesma calma com que entrou, ela abriu a bolsa, tirou o celular e fez uma ligação. Com a voz serena, disse apenas que queria conversar com a equipe. Pediu que todos os responsáveis se dirigissem até a loja. Foi nesse instante que o clima começou a mudar. As atendentes se entreolharam, confusas, e uma delas perguntou, com um sorriso sem graça, se Dona Helena era alguma cliente especial. Helena olhou para ela com a tranquilidade de quem tem o mundo no colo e respondeu com um sorriso firme: sim, sou muito especial. Você já vai descobrir. O tempo pareceu parar por alguns segundos depois que Dona Helena disse aquelas palavras. A loja, que antes estava cheia de sussurros, agora mergulhava num silêncio desconfortável. As duas funcionárias, que até então estavam seguras em seus próprios preconceitos, ficaram com os olhos arregalados, como se tivessem levado um susto. O ar ali dentro ficou pesado. Era como se todas as certezas delas tivessem desmoronado de uma vez. A primeira moça, a que se achava no direito de dizer quem poderia ou não estar ali, ficou pálida. Tentou sorrir, tentou mudar o tom, mas já era tarde. A máscara de falsa simpatia caiu, e o que ficou foi o vazio de quem percebeu que julgou mal. A outra, que riu pelas costas, baixou os olhos
e se escondeu atrás de um cabide, como se quisesse sumir dali. Minutos depois, a equipe da loja começou a chegar. Gerente, supervisores, outras funcionárias. Alguns já conheciam Dona Helena, outros ainda não, mas sabiam muito bem quem ela era. A fundadora, a idealizadora, a mulher por trás de tudo aquilo, a dona da loja. A loja levava o nome dela na fachada, ainda que muita gente, por ignorância ou preconceito, não fizesse ideia de quem ela fosse. E ali estava ela, simples, elegante, firme. Não precisou levantar a voz, nem usar sua posição para humilhar ninguém. Apenas contou, com calma, o que havia acontecido desde o momento em que entrou. Todos escutaram em silêncio. E mais uma vez, foi o silêncio que falou mais alto. O silêncio de quem reconhecia o erro. O silêncio de quem percebia que o preconceito não escolhe palavras bonitas. Ele se mostra nos gestos, nos olhares, na forma como se trata o outro. Helena fez questão de não transformar aquele momento em um espetáculo. Não estava ali para se vingar, mas precisava mostrar que havia um limite. Precisava que aquelas funcionárias entendessem que cada pessoa que entrava ali merecia respeito, independente da cor da pele, da roupa que usava ou do quanto tinha na conta bancária. Ao final da conversa, as duas funcionárias se desculparam, uma de forma sincera, a outra mais por vergonha do que por arrependimento. Mas, mesmo assim, Dona Helena olhou para elas com compaixão, porque ela sabia que a ignorância se combate com educação e que o mundo só muda quando alguém tem coragem de quebrar o ciclo. Depois de ouvir tudo com atenção, o gerente da loja pediu desculpas em nome da equipe. Disse que aquilo jamais deveria ter acontecido, que o comportamento das funcionárias não refletia os valores da marca. Mas Dona Helena, com sua postura tranquila e serena, sabia que palavras são fáceis. O que realmente importa são as atitudes, por isso ela foi além. Olhou para todos ali e falou sobre o que aquela loja representava para ela. Contou que o espaço onde estavam era fruto de uma vida inteira de trabalho, que cada detalhe, desde as cores das paredes até a música que tocava, tinha sido pensado por ela, não para agradar os olhos de uma elite vazia, mas para acolher quem entrasse ali com o coração aberto, porque ela queria um lugar onde toda mulher de qualquer idade, cor ou tamanho pudesse se sentir bonita, valorizada e respeitada. E então, com firmeza, mas sem perder a doçura, deixou claro, naquela loja, ninguém mais seria julgado pela aparência, que ali o luxo não estava nas etiquetas, mas na forma como as pessoas eram tratadas. Disse que não aceitava mais ver alguém sendo diminuído, que cada cliente que entrava ali tinha uma história, um caminho percorrido, e que, acima de tudo, merecia respeito. Aquelas palavras tocaram fundo em muitos ali. Alguns funcionários estavam visivelmente emocionados. Era como se uma cortina tivesse sido aberta. A presença de Dona Helena não era só de uma chefe, era a de alguém que inspirava, alguém que mostrava que é possível subir na vida sem pisar em ninguém, que é possível ter sucesso sem perder a humildade, que é possível ensinar com o exemplo. As duas funcionárias que a haviam tratado com desprezo foram afastadas por um tempo, não como forma de punição apenas, mas para passarem por um processo de reeducação. Helena fez questão disso. Não queria ódio, queria transformação, porque ela sabia que o preconceito é como uma venda nos olhos, e só se tira com luz, e ela tinha luz de sobra. Quando tudo se acalmou, Helena deu mais uma volta pela loja, agora acompanhada por pessoas que a olhavam com orgulho e admiração. E antes de sair, deixou um recado, que ficou gravado na memória de todos. O mundo pode ser bonito, mas só quando a gente aprende a enxergar as pessoas de verdade. E isso começa aqui com a forma como vocês olham cada cliente que entra por essa porta. Lembrem-se sempre disso. Naquela tarde, Dona Helena saiu da loja, do mesmo jeito que entrou. Tranquila, cabeça erguida, passos firmes. Mas algo tinha mudado.
não só dentro da loja, mas dentro das pessoas que estavam ali. Ela não precisou levantar a voz nem impor sua autoridade com arrogância. Ela ensinou com postura, com exemplo, com dignidade. Ao caminhar pelos corredores do shopping, sentia os olhares diferentes agora. Não que precisasse disso. Quem tem valor de verdade não precisa provar para ninguém. Mas era impossível não notar como a energia ao redor tinha mudado. Não era mais invisível, era respeitada, vista por quem antes só enxergava o que queria. Dona Helena seguiu seu dia com o coração tranquilo. Ela sabia que não mudaria o mundo inteiro em uma tarde, mas sabia também que cada gesto, cada palavra, cada escolha dela podia transformar um pedaço da realidade. E naquele dia, ela havia feito exatamente isso. Tinha mostrado que não é o dinheiro, nem a aparência, nem o sobrenome que define quem tem valor. O que define mesmo é o caráter, a coragem e a forma como tratamos os outros. Ela chegou em casa, tirou os sapatos com calma, sentou na poltrona da sala e sorriu. Não aquele sorriso de quem venceu uma discussão, mas o de quem sabe que plantou uma semente. Porque, no fundo, o que ela queria mesmo era um mundo onde nenhuma mulher, negra, branca, simples ou sofisticada, precisasse provar que merece estar onde está. Um mundo onde o respeito viesse antes do julgamento. E ali, sozinha, com o sol se pondo pela janela, ela pensou em todas as meninas que viriam depois dela. Meninas que cresceriam vendo uma mulher como ela no comando. E pensou que elas não precisem mais se calar, que não sejam medidas pela roupa nem pela pele, que elas apenas entrem e sejam bem-vindas. E assim, com o coração leve e o espírito em paz, Dona Helena dormiu. Porque naquele dia, mais do que cuidar da loja, ela cuidou do mundo, mesmo que fosse só um pedacinho dele. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos motiva a criar novos vídeos para vocês.